Eu sou psicóloga, evidentemente vocês sabem, sou psicoterapeuta e professora de psicólogos também. Minha missão é desmistificar, é trazer aplicabilidade para o trabalho do psicólogo que escolhe a fenomenologia, o existencialismo e abordagens afins. Filosofia não precisa ser difícil. Essa abordagem que você escolheu, assim como eu, não precisa coibir a nossa segurança terapêutica. Se você tiver um bom mestre, se você for guiado por bons psicólogos e bons professores, sua paixão só vai aumentar, assim como é comigo. Então, o nome da nossa aula é A Experiência Ansiosa na Clínica Fenomenológica, Teoria e Manejo. Como compreender e o que fazer quando ela chegar no atendimento de vocês. Inicialmente, podem ir passando o slide, tá? O material de apoio. Eu vou trabalhar com vocês a definição do que é ansiedade e também vou trazer para vocês o que não é a ansiedade. Nesse mesmo slide, eu coloquei 3 palavrinhas. Quem estiver acompanhando, eu estou na página 3. Quais foram as 3 palavras que eu coloquei? Medo, angústia e ansiedade. Dentro da temática existencial e dentro da demanda ansiogênica como clínica contemporânea, o ponto de partida teórico é saber diferenciar esses 3 elementos, conceitos, essas 3 palavras. O medo é uma experiência natural, é uma experiência que faz parte da vida, é tida também como uma das emoções básicas. O medo é uma delas. O medo, ele é protetivo. O medo, ele não é ruim. O medo, ele é benéfico. Ele é protetivo no sentido de que a experiência do medo nos torna responsáveis pela nossa sobrevivência, pelo nosso cuidado, pela nossa segurança. Então, o medo, ele nos protege. Uma boa experiência com o medo, que é natural da existência humana, nos tornará pessoas protegidas ou com a capacidade de proteção aguçada. Temos como segundo tópico, neste momento, a angústia. Estamos entre fenomenólogos, ou entre psis existencialistas, ou entre gestalt terapeutas, que são os três grandes assuntos que eu trago sempre para compartilhar, seja no meu canal no YouTube, no Instagram, no meu grupo de estudos e neste ciclo de aulas. Então, essa turminha aí está muito bem ambientado com essa palavra angústia. Ela é nossa, é o chão do nosso trabalho, é o norte também do nosso olhar em psicoterapia. A angústia, turma, não é algo que se tem e se deixa de ter. A angústia não é algo que se é e se deixa de ser. A angústia, ela é ontológica, é outra palavra que quando vocês estão estudando o existencialismo clínico, vocês vão se deparar sempre, ontológico. Já já eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Mais um ponto de partida aqui é: o medo é natural e protetivo da experiência humana. A angústia é uma característica ontológica de todo existente e a ansiedade é uma resposta, tá? A esse primeiro elemento medo que a gente abordou aqui. A ansiedade é uma resposta, uma das possíveis respostas à experiência do medo, mas existem diferenças e distinção entre essas, e eu vou pedir para vocês passarem para a próxima página, que agora que a gente vai aprender com mais qualidade e aprofundamento sobre essas diferenças, vamos nos debruçar sobre esses conceitos. Vejam aqui a primeira categoria que eu coloquei, medo. Qual foi a definição que eu trouxe? O medo, ele ocorre na presença de um objeto que pode ser removido ou que se pode fugir. Então, se eu tenho medo de cachorro e vejo um cachorro, o que está acontecendo? Objeto no sentido de materialidade, tá? Eu sei que o cachorro é um ser vivo, é um animal, não é um objeto como um lápis, né? Mas vocês entenderam, eu acredito nisso. Eu tenho medo de cachorro, vejo um cachorro, sinto medo. O medo é algo externo a mim, diferente de mim. Eu não tenho identidade com o cachorro, eu não sou o cachorro, eu sou Liliane Pessoa. Vejo um cachorro com objeto fóbico para mim, tenho medo. Portanto, o cachorro é um objeto que pode ser removido, alguém pode tirar, ele pode atravessar a rua, ou eu posso fugir, correr, e se eu for mais esperto, entrar em algum estabelecimento. Se eu correr, eu chamo mais a atenção desse cachorro. Então, o medo é aquilo que a gente experimenta diante de algo, diante de alguma coisa.
O medo sempre se dá na presença, não é na ausência, não é na imaginação. Nesse primeiro nível que nós estamos trabalhando, nossa aula está no comecinho. Daqui a pouco a gente junta todos os conhecimentos para transformar numa prática clínica segura, para que vocês atuem com certeza do manejo, da conduta e da forma de cuidar dos clientes e pacientes de vocês. Então, o medo ocorre na presença de um objeto que pode ser removido ou que se pode fugir. Quando o nosso paciente trouxer algum relato, alguma experiência vivida, nós vamos avaliar medo, angústia, ansiedade, correto? Para ser medo tem que ter algum objeto diferente da pessoa. Tem que ter algo que não seja ela própria e que gera essa sensação de medo e que a gente, que é o seu cliente, ele possa ter fugido ou o objeto possa ser removido, ok? O próximo tópico é a angústia. Nossa velha conhecida, nossa velha amiga, muito querida por nós, ou temida por alguns, é a angústia. Olha as definições que eu coloquei aqui no material para vocês. Além de ser ontológica, surge na perspectiva de medo de mim, que significa medo das nossas decisões, medo das consequências das nossas decisões. Aí eu trago uma citação. A ansiedade é a vivência concreta da angústia. Aqui eu já começo a juntar os conceitos e os assuntos que nós estamos abordando. Então, voltou aquela palavrinha ontológica. O que significa ontológico, turma? Muito rapidamente. Tudo aquilo que é característico do ser humano e que nós não podemos não ter. É o nasce com, é o somos. Não se deixa de ser angústia. Para o existencialismo, nós não temos angústia. Não é algo que nos possui. É algo que nos constitui. Eu sou angústia no existencialismo, tá? Sou angústia. Somos angústias. Então, ontologicamente falando, a angústia é uma característica inerente à existência humana. É isso que significa ontológico. Tudo que é inerente à existência humana é ontológico, significa isso. Então, nós começamos a ter o quê? Medo de mim. Eu faço boas escolhas, essa é a melhor opção, eu sei escolher, eu me responsabilizo, saberei lidar com as consequências disso que escolhi. A gente começa a experimentar a angústia. A angústia vem tomando conta, a angústia vem crescendo. Na verdade, nós começamos a ter uma maior consciência da angústia, porque sempre somos, não deixamos de ser. Isso a gente já aprendeu aqui. E eu coloco aspas numa frase sobre a angústia que diz o seguinte: a ansiedade é a vivência concreta da angústia. A angústia por si só é a autopercepção, é o filosofar, é o postular sobre a vida, é o considerar sobre a existência, mas quando a angústia se torna concreta, prática, ou seja, quando ela se efetiva por meio das nossas ações, por meio das nossas relações, por meio dos nossos sentimentos, nós saímos do abstrato, que é o pensar e o filosofar, /sentir, para o experimentar, viver, se relacionar com os temas da nossa angústia. Então, tornou-se concreto, veio para o chão da vida, já estamos falando dessa materialização, digamos assim, da angústia. Então, a ansiedade é a vivência concreta da angústia. Última coluna aí, turma, é a ansiedade. Como que a gente define, como que a gente pode pensar a experiência ansiogênica? Ela se dá num vazio, em um vazio, ou por uma ameaça vaga à existência. É etéreo, é um ar, é um vento, é um negócio assim, é aquele inexplicável que o seu cliente não vai saber te dizer. Se você perguntar, me conta da sua ansiedade, ele vai dizer o quê? Não sei explicar. Não sei pôr em palavras. Aí, o nosso cliente até diz, eu sinto uma angústia, é um aperto no peito, eu não sei explicar esse sentimento, essa sensação, Eliane, mas nós partimos desse pressuposto aqui. É uma ameaça à existência. É um estado sem referência a um objeto. Lembram do medo? Lembram do cachorro? Olha o que a gente está lendo aqui agora no estado ansioso.
sem referência a um objeto. Então, não é uma pessoa que está no meio de uma trilha, não é a pessoa que está diante de um penhasco, não é uma pessoa que está num risco público, numa situação de perigo urbano. Não, não há esse objeto externo e concreto. É um estado sem referência a um objeto. Então, não se dirige a nada concretamente. É uma forma de se relacionar, é a última definição de ansiedade que eu trago aqui para vocês. É uma maneira de se relacionar consigo, com o mundo, com a família, com o trabalho, com as escolhas. Então, é uma forma de interagir com tudo aquilo que faz parte da vida do nosso cliente. Então, a ansiedade não é angústia, puramente, estritamente, e a ansiedade não é medo. O medo é natural, o medo é esperado, o medo nos confere a capacidade de adaptação e sobrevivência. A ansiedade não. Veremos também sobre a ansiedade normal, sobre a ansiedade patológica, mas já de início fizemos essa distinção. O que é a ansiedade e o que não é. Dando sequência no nosso conteúdo, aparece a diferenciação entre a ansiedade normal e patológica. A ansiedade é uma resposta, é algo que a gente coloca como consequência e resultado de uma experiência de medo. Só que, peraí, Williane, você não falou que o medo tem objeto e a ansiedade não tem objeto? Quem está acompanhando a aula percebeu essa aparente incongruência. Quando eu chegar no caso clínico, vocês vão entender que isso não é incongruente, que isso não é oposto. Então, a ansiedade normal, ela se dá diante de um perigo ou ameaça no aqui e agora. Já começamos aqui algo mais clínico, um olhar menos teórico, né? Não unicamente teórico, mas também prático. O medo, aquela ansiedade que a gente sente como resposta ao medo, precisa estar se dando no aqui e agora. Isso é saudável. Agora estou em perigo. Eu vou entrar na casa de alguém que tem um cachorro. Isso está acontecendo. Mas olha o que eu coloquei para vocês aqui como resposta à ansiedade patológica. A ansiedade patológica, ela antecipa, presentificando um futuro temido, ou ao invés de antecipar, repete um passado que já foi vivido. Eliane, traduz. Aperta a tecla SAP aí, traz essa tradução para nós nessa aula, e é isso que eu vou fazer agora. A ansiedade se torna patológica quando nós, ou o nosso cliente, ele começa a antecipar. Ele não está vivendo, lembra do aqui e agora, do normal? Não se dá no aqui e agora. Ele está antecipando uma possibilidade existencial de medo, de temor, de apavoro, e ele entra num estado ansioso. Ou seja, o que a gente está trabalhando aqui? Temporalidade, mais um conceito existencial e fenomenológico. Também passa por a ansiedade também passa por uma relação com o tempo. Se ele não está antecipando algum temor, ele está o quê? Repetindo. Ele está trazendo à cena a sua experiência emocional, mental, novamente, o quê? Um passado de dor já vivido. Então, da última vez, ou toda vez que eu tenho que falar em público, daquela vez que eu falei em público, foi muito desorganizador, foi difícil para mim, e agora eu tenho que falar em público porque eu tenho que apresentar um trabalho na faculdade e já estou ansioso. Ele não está antecipando um futuro cru, o sujeito está em contato com um passado já vivido, porque a temporalidade nos ensina que nós somos presente, passado e futuro sempre ao mesmo tempo e a todo momento. Tá? Essa divisão, existencialmente falando, não existe. Então, a ansiedade normal é uma experiência no aqui e agora, no presente, na atualização da vida, na vida acontecendo, e a patológica não. A pessoa não está em conexão inteira, numa relação intencional completa com o seu presente. Ou a pessoa está retida na iminência de um passado se repetir, ou a pessoa está antecipando um futuro de dor, de medo, e de muita preocupação, que é o estado ali do ansioso. Trago aqui para vocês a figura de Rollo May. Já ouviram falar? É um teórico aqui que eu vou enfatizar na nossa aula de hoje. Por que eu vou enfatizar ele? Porque ele foi um psicólogo existencialista americano que se debruçou a entender o fenômeno da ansiedade e as consequências da ansiedade na vida humana. Eu ouço dos meus alunos, seja na universidade, no meu grupo de estudo, ou os que interagem comigo nas redes sociais, falando que o existencialismo é lindo. A fenomenologia é uma proposta clínica maravilhosa, mas, Williane, eu não sei colocar em prática. É tudo muito solto.
Eu não sei como atender a partir desse viés. Tem estudo? Tem material? Só que, infelizmente, às vezes, diante dessa dúvida, o que vocês fazem? Vão lá na psicanálise, vão lá nas cognitivas procurar essa resposta, por essa insegurança terapêutica, e aluno meu não passa por isso. Aluno meu tem embasamento teórico na filosofia, no existencialismo clínico, nas práticas fenomenológicas. Então, é por isso que eu trago para vocês o Rolomei, porque ele foi um psicólogo, ele nem é um filósofo. Porque todo o nosso esforço aqui é beber da filosofia, transpor para a psicologia e aplicar na prática clínica. O Rolomei, não. Ele não foi um filósofo da existência. Ele era um psicólogo orientado pela abordagem existencial. Então, é fundamental que vocês conheçam do que é feita a nossa abordagem teoricamente, do que é feita teoricamente a nossa abordagem. É fundamental que vocês conheçam bons teóricos, bons psicólogos que estudaram, viveram e praticaram a clínica existencial. Então, anotem o nome de Rolomei, pesquisem artigos sobre ele. No final dessa aula, vocês encontram a referência bibliográfica que eu utilizei para montar essa aula, esse material. Estudem, se debrucem. E o Rolomei, ele escreveu um livro especificamente sobre a ansiedade. O nome do livro é O Significado de Ansiedade, as causas da integração e desintegração da personalidade. No final da aula, eu indico para vocês 3 livros, e esse do Rolomei é um deles. Então, Rolomei foi um psicólogo americano que se dedicou a estudar o fenômeno ansioso. Então, ele listou, ele identificou alguns tipos de ansiedade, totalizando 3, que eu vou ler e explicar para vocês agora. Ansiedade normal foi o primeiro tipo identificado por Rolomei. A ansiedade normal é uma resposta saudável e adaptativa a situações estressantes. Então, todas essas variáveis precisam estar presentes e ser contempladas na ansiedade normal, tá? Precisa haver estresse, não pode haver uma situação inofensiva que o sujeito experimenta como estressante, tá? A gente já tem que dar uma avaliada nisso, e precisa configurar como uma resposta saudável, uma resposta protetiva e uma resposta que gera adaptação, porque quando a gente não pode fugir, quando nós não podemos evitar aquelas circunstâncias, o que o Viktor Frankl também nos ensina, né? Lembrei dele agora da logoterapia, também é um aprendizado, a nossa capacidade de adaptação, sem perder os nossos motivos, sem perder aquilo que nos é de essência, que me reflete enquanto pessoa, mas sem nos deixar determinar por aquela situação. A gente se adapta para sobreviver e ir além daquelas circunstâncias que não controlamos. Então, esse é o primeiro tipo de ansiedade que Rolomei encontrou. O segundo tipo descoberto e categorizado por ele é a ansiedade neurótica. Olha como vem explicado. É uma resposta excessiva e desproporcional a situações estressantes. Então, o sujeito entra em neurose. O que é neurose? Falta de criatividade, repetição, forma morta. Isso é um comportamento neurótico, tá? É um exercício sem a consciência reflexiva. Para trazer Sartre aqui, seria de consciência irreflexiva, consciência de segundo grau, enfim. A pessoa está ali dando uma resposta desproporcional a uma situação incômoda. Então, tem a presença do fator estressante, tem a presença do estressor, mas como o sujeito lida, tá? É desproporcional. Vamos entender resposta não de uma maneira behaviorista. É resposta, a palavra resposta vem no sentido da forma como o sujeito, o nosso cliente, se relaciona, interage, tá? Como que ele estabelece contato com o seu entorno, com aquele episódio, com aquela vivência, com aquela pessoa. Não é a resposta behaviorista de estímulo e resposta, tá? Não. É mundo de relações, é experiência relacional, a intencionalidade da consciência. E o terceiro tipo de ansiedade que Rolomei traz é a ansiedade existencial. Ela é uma resposta à incerteza e ao desconhecido inerentes à condição humana. Pequeno teste, vamos ver quem vai tirar 10. Inerente à existência humana pode ser resumido em qual palavra para o existencialismo e para a fenomenologia? Uma palavrinha só, que seja sinônimo de inerente à existência humana. Inerente à condição humana, rápido, ontológico. Ontologia.
Tá bom? Acertou quem falou essa palavra que eu já ensinei na aula hoje. Então, eu destaco o Rolomei, eu faço questão que vocês conheçam esse teórico, porque o existencialismo tem bons teóricos. A clínica fenomenológica, a clínica existencial não é solta, não é um lugar de desamparo, não é um lugar para que você se sinta perdido e sem saber como conduzir os atendimentos. Pesquisem, se informem, estudem comigo, tenham outros mestres, se dediquem a pesquisar, não fiquem na insegurança terapêutica, porque isso vai incomodar e vai atrapalhar e vai afetar o seu atendimento. Não é para desistir dessa abordagem tão linda que nos conquista a cada dia, que nos conquistou na faculdade ou em outro momento do seu percurso e da sua jornada na psicologia. Esse foi um trecho da aula Experiência Ansiosa na Clínica Fenomenológica. E se você deseja acessar esse conteúdo na íntegra, com todo o suporte teórico, desenvolvimento de conceitos, orientações a respeito de manejo clínico e material de apoio, clica agora no link da descrição que você vai direto para a aula completa. E se esse vídeo aqui contribuiu para a sua segurança clínica, para a sua força terapêutica de atuação nessa abordagem, se inscreve no canal. Eu sempre trago reflexões sobre a ótica fenomenológico existencial para os nossos atendimentos. Esse foi um trecho da aula Experiência Ansiosa na Clínica Fenomenológica. E se você deseja acessar esse conteúdo na íntegra, com todo o suporte teórico, desenvolvimento de conceitos, orientações a respeito de manejo clínico e material de apoio, clica agora no link da descrição que você vai direto para a aula completa. E se esse vídeo aqui contribuiu para a sua segurança clínica, para a sua força terapêutica de atuação nessa abordagem, se inscreve no canal. Eu sempre trago reflexões sobre a ótica fenomenológico existencial para os nossos atendimentos.